No vídeo de hoje vamos falar em 5 sinais que te vão indicar que és uma pessoa que gostas de agradar aos outros. Mas tu vais-me perguntar, Pedro, mas será que é assim tão mau agradar aos outros? Não, de facto não é mau agradar aos outros. Só é errado é quando nós preferimos agradar aos outros em vez de nos agradarmos a nós mesmos em primeiro lugar. E a verdade é que muitas das vezes nós fazemos exatamente isto. Esquecemos-nos de nós e, claro, obviamente, vamos à procura de agradar meramente aos outros. Assim sendo, torna-se realmente prejudicial porque não estamos a ser a nossa melhor versão e, como tu sabes, é extremamente impossível nós agradarmos a todas as pessoas, pois, felizmente, todos nós somos diferentes. E é de todo impossível, e quanto mais entendermos que é de todo impossível nós agradarmos aos outros, então poderemos fazer o melhor trabalho connosco mesmos. Assim sendo, vamos desmontar isso imediatamente de seguida. De facto, quando nós tentamos agradar aos outros, frequentemente colocamos a nós mesmos em segundo lugar. Já percebeste isso? Frequentemente, quando nós procuramos agradar, temos aquela sensação de que até não é suficiente. E mesmo quando tentamos agradar, quantas vezes te sentes criticado, independentemente de teres feito o teu melhor trabalho para que outra pessoa se sentisse bem? A verdade é que temos que entender que, fundamentalmente, quando nós trabalhamos primeiro em nós, quando nós gostamos de nós mesmos, provavelmente os outros também irão gostar. Porquê? Porque se eu gosto do resultado que está em mim, se tu gostas do resultado que está em ti, garantidamente os outros também vão gostar. Mas também capacita-te sempre do seguinte: não vais agradar a todos. Assim sendo, sinal número 1. Dizer que sim quando se quer dizer que não. Pois é, quantas vezes nós estamos a fazer algo e alguém nos pede para fazer uma determinada coisa, nós não temos qualquer tipo de vontade. E a verdade é que vais a correr, realizar o desejo da outra pessoa e pões-te a ti em segundo plano. Quantas vezes corres imediatamente para realizar aquele desejo, que até pode nem ser prioritário para aquela pessoa, mas que tu vais imediatamente a correr fazer. E vais até, inclusivamente, colocar-te a ti próprio ou a ti própria exatamente num segundo plano, mas também não só em segundo plano, numa situação que possa parecer ou estar mesmo prejudicial para ti próprio ou para ti próprio. Portanto, cada vez mais há que entender que quando temos que dizer que realmente não, é não. E não deveremos, efetivamente, de ir a correr contra aquilo que nós temos que fazer, contra os nossos planos, contra tudo aquilo que é exatamente a nossa própria vontade também, dizer que sim, quando temos que realmente dizer que não. Assim sendo, sinal número 2. Fazes de tudo para evitar conflitos. Não me leves a mal, é bom realmente evitar conflitos. Mas a verdade é que muitas das vezes colocam-nos em situações que nós temos que nos defender. E quantas vezes tu tens que defender de uma determinada situação, ou tens que realmente pôr os pontos nos is, ou dizer exatamente algo para que tu te coloques numa posição correta e de justiça, e quantas vezes tu não o fazes. E neste caso, o que acontece é que, além de não o fazeres, vais-te prejudicar porque não queres um conflito e tens medo que os outros não gostem de ti só pelo facto de dizeres veementemente que não. Cada vez mais é importante nós fugirmos, realmente, evitarmos conflitos, se os conseguimos fazer. Mas também não é de todo saudável se temos que realmente enfrentar uma situação que nos está a colocar em perigo, quer seja moral, quer seja de que outra forma seja, e nós não nos defendemos e não entramos em qualquer tipo de conflito. Os conflitos são realmente para evitar, sim, mas se eles não puderem ser evitados, então vamos seguir para a frente e não nos vamos prejudicar só porque inclusivamente queremos agradar a alguém e não queremos entrar num conflito com essa pessoa. Assim sendo, sinal número 3. És por acaso uma pessoa que pede desculpa por tudo e por nada? És uma pessoa que por alguma razão pedes desculpa? Pois é, a verdade é que quando nós pedimos frequentemente desculpa, mesmo sem ser uma situação na qual nós não temos qualquer tipo de responsabilidade numa situação, ou em qualquer pequena circunstância, a verdade é que quando nós pedimos desculpa, quando tu pedes desculpa, o que tem a ver é o seguinte:
Tem a ver com o facto de tu não quereres ferir qualquer tipo de suscetibilidade. Não queres que aquela pessoa se sinta minimamente magoada contigo, ou claro, também ao mesmo tempo queres que essa pessoa fique sempre de bem contigo e, claro, obviamente, te traga em muito boa conta para com ela. E isto quer dizer que cada vez mais te vais prejudicar a tua própria evolução, porque exatamente estás a pedir desculpa por situações das quais tu nem sequer tens a mínima responsabilidade. E assim sendo, número 4. Esta situação tem a ver exatamente com aquilo que nós estamos a falar. Tu precisas que toda a gente goste de ti. E quando nós precisamos que alguém goste de nós, estamos exatamente a fazer tudo e prejudicar-nos completamente para que consigamos que os outros gostem de nós. Mesmo sabendo, e a verdade é muito esta, mesmo sabendo que não vamos conseguir agradar a toda a gente. Mas vir uma crítica para nós é completamente destrutiva. Se alguém te disser que de facto não foste bom ou boa a fazer uma determinada situação, automaticamente para ti soa como uma crise, como uma crítica desconstrutiva que te vai destruir imediatamente ali. E isto é muito, muito importante entenderes, porque tens que entender que não vais conseguir agradar a todos e uma crítica não te vai destruir, antes pelo contrário vai te fazer crescer. Cada vez mais há que ter exatamente esta noção de que não vamos realmente, e volto a repetir, eu tenho dito isto ao longo do vídeo, mas não vais conseguir nunca agradar a todas as pessoas. E por último, número 5. Esta aqui é extremamente importante. Quantas vezes assumes a culpa de situações que não tens qualquer tipo de responsabilidade ou culpa, só porque continuas a não querer ferir suscetibilidades, continuas a querer agradar aos outros. E isto é fundamental nós entendermos. Quando temos responsabilidade, vamos assumir como responsabilidade. Não vamos nunca assumir como culpa, porque a culpa vai te restringir altamente. Portanto, acima de tudo, és responsável por tudo aquilo que tu fazes, de bom ou de errado. Mas, acima de tudo, quando nós temos alguma responsabilidade, ou aquilo que os outros dizem vulgarmente culpa, nós temos que a assumir. Mas a verdade é que quem quer agradar, mesmo quando é culpado por uma situação, ou alguém que o culpa ou a culpa por uma situação da qual não tem qualquer culpa ou responsabilidade, eu volto a dizer que não tem que o fazer e não tem que exatamente agradar. Porque quando nós assumimos uma responsabilidade por algo que nós não fizemos, além de estarmos exatamente a colocar-nos numa situação menos boa, que nos pode prejudicar realmente, estamos efetivamente a fazer ainda pior, que estamos a aniquilar aquilo que é a nossa própria essência. Então cada vez mais há que ter a noção destes 5 sinais que são extremamente importantes e que são muitas das vezes transversais a todos nós e que fomos treinados ou fomos educados para isso também desde pequenos. Portanto, cada vez mais há que entender que estes sinais estão cá e quando eles estão, vamos trabalhar no sentido inverso. Para quê? Para que nós possamos entender que estamos cá sim para ser a nossa melhor versão. Mais uma vez volto a insistir neste assunto. Não conseguiremos nunca agradar a todas as pessoas, mas ao mesmo tempo, se nós conseguirmos agradar a nós mesmos, conseguirmos agradar aquilo que nós somos, vamos com certeza conseguir agradar a bem mais pessoas do que aquilo que nós pensamos. Por isso, pensa um pouco neste assunto e se realmente tens estes sinais e são transversais também a ti, então vamos exatamente fazer aquilo que também te falei ao longo do vídeo. Vamos contrapor, vamos cuidar daquilo que é a nossa própria imagem, vamos cuidar daquilo que é a tua imagem, vamos cuidar daquilo que tu tens que assumir a tua própria responsabilidade, mas acima de tudo, saber dizer não quando é preciso e, claro, obviamente, assumindo a responsabilidade de todos os nossos atos, não assumir culpas que não são nossas. Espero que o vídeo tenha sido útil. Se te foi útil, não te esqueças de te inscrever no canal, colocar aquele gosto e, claro, obviamente falar aos amigos. Com isto tudo, muita paz, muito amor. Namastê.